Oi pessoal, eu quero trazer mais uma leitura de reflexão que encontra-se em Lucas no capítulo 23, do verso 44 ao 49, que fala sobre a morte de Jesus na cruz, o momento exato em que ele faleceu. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era o Cristo. E todas as multidões reunidas para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Este é o momento exato em que Jesus dá o seu último suspiro por nós. Quando ele diz: está tudo consumado. É como se dissesse: Pai, eu cumpri o teu chamado, a tua ordem. Eu morri por eles. Eles não serão condenados ao inferno, a uma condenação eterna. Não, Pai, eu já paguei os seus pecados. Na minha Bíblia, como é uma Bíblia de estudo, tem várias partes comentadas muito interessantes. E tem uma que fala que as profecias cumpridas na cruz. As profecias cumpridas na cruz foram: Jesus foi abandonado. Os discípulos correram, se esconderam. Na prova, muitas vezes, as pessoas que dizem seus amigos fogem. Porque nem sempre é legal. E nem sempre as pessoas têm o que dizer. E nem muitas vezes é culpa delas. A pessoa só pode dar o que tem, Então, muitas vezes, você vai se sentir só. E vai ser naquela hora que você mais precisa de seus amigos. O único amigo que estava olhando de longe para Jesus era João. Ele foi crucificado. Ele foi cravado numa cruz com cravos nos pulsos e nos dois pés. Antes disso, flagelado, açoitado, cuspido, bateram no seu rosto. Colocaram uma cruz de espinhos. Era por mim, era para ser sua, era para ser minha. Mas ele fez isso por nós. Suas roupas foram repartidas. Diante de tantos açoites, eu creio que as roupas se rasgaram e também era costume retirar as roupas. E eu fico imaginando que foi colocado uma capa vermelha e a coroa sobre Jesus para zombar que ele era o rei dos judeus. Imagina na hora que tirou, depois desses açoites, aquela capa deveria estar pregada nas suas costas e retirar assim com toda força. E depois os homens geralmente eles cobriam as partes íntimas frontais e as mulheres na frente e atrás. Ele foi crucificado com dois criminosos, como se assim ele fosse um criminoso. A cruz para os judeus ela tem um significado de crime, ela é motivo de vergonha, porque era assim que os criminosos eram condenados. Mas Jesus não cometeu um único crime, mas foi condenado ao lado de dois ladrões, de dois malfeitores, humilhado por mim e por você.
Foi tratado com desdém, como qualquer coisa, sem qualquer cuidado. Era qualquer pessoa que estava ali. Deram-lhe vinho com fel para beber. Você ter sede. Ele era Deus, mas ele estava humano. Ele disse: tenho sede. E deram um vinho com fel, uma espécie de vinagre. Clamou na cruz. Ele ainda pediu: Pai, passe de mim esse cálice. Por que me desamparaste? Mas mesmo essa pergunta, ele sabia que não poderia ser outro, teria que ser ele, porque ele era o único que não tinha pecado. Orou por seus inimigos, mesmo diante de todo aquele sofrimento. Ele olhou para Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção de quem estão açoitando. Eles não têm noção o porquê eu estou passando por isso tudo sem merecer. Perdoa, Senhor. Orou por seus inimigos. Nenhum de seus ossos foi quebrado. Geralmente era costume quem era crucificado quebrar-lhe as pernas para que se acelerasse a morte daqueles condenados. Mas não quebraram as pernas de Jesus. Seu lado foi furado. Jesus morreu após 3 horas de crucificado. Foi um recorde, porque geralmente os crucificados ficavam na cruz em média 2 a 3 dias e depois era quebradas suas pernas. Mas devido a tantos flagelos passados, tantos açoites de uma noite inteira e dia, aí levando a cruz até o Gólgota, eu creio que ele já tinha sido muito maltratado, já tinha perfurado órgãos, e a posição da cruz causava uma asfixia, porque ali ia causando muito tempo nessa posição, ia causando uma dormência, cãibras, e daí a diminuição na coagulação, e os pulmões se enchiam de ar, mas não tinham como soltar, e ia causando cada vez mais asfixia, o que foi um das causas. O seu lado foi furado porque quando um crucificado morria, e tinha 2 formas: ele podia ser sepultado, ou então ele podia ser deixado lá na cruz para que aves e animais selvagens comessem o corpo. Mas às vezes, quando a família pedia o corpo para ser sepultado, então ficava a cargo do juiz, no caso de Pilatos, dele ordenar ou não. E quando José de Arimateia, que era um amigo, uma espécie de discípulo às escondidas, um amigo de Jesus, e era um homem de grandes posses, foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos se espantou: já morreu? Porque foi muito rápido. E mandou chamar o centurião, e o centurião disse: já morreu. E o centurião, antes de chegar até lá, ele enfiou uma lança de maneira oblíqua, da direita para a esquerda. Por quê? Porque ele era mau? Não. Ele não tinha acabado de dizer aqui em Lucas 23 que verdadeiramente aquele era o Cristo? Aquilo era chamado golpe de misericórdia. Eles não poderiam entregar o corpo sem ter uma
uma prova exata de que estava morto. Então, eles perfuravam de maneira oblíqua, quase horizontal, e ali perfurou o pericárdio e o sangue, o coração. O pericárdio, que é a parte que cobre o coração, ele tinha uma espécie de secreção serosa. E o coração, quando foi perfurado, havia algumas artérias que ainda estavam intactas. Por isso que na Bíblia relata que na hora que foi perfurado saiu água e sangue. É por essa razão. E ali dava-se a certeza de que ele estava realmente morto. E o centurião chegou e disse, sim, ele já morreu. Então Pilatos deixou que José de Arimateia e os outros os levassem. Estava na escuridão, porque no momento da sua morte, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou, para que todos vissem que aquele sim realmente era o Cristo. Foi enterrado num túmulo de um homem rico, que foi José de Arimateia, e num túmulo que ninguém jamais tinha sido enterrado, um túmulo novo. E eles tiveram todos os cuidados até para tirá-lo da cruz, para tirar os cravos, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. Aquele era o Messias, aquele era o homem que tinha morrido pela redenção deles. Essas profecias, elas foram citadas também no Antigo Testamento e foram cumpridas por Jesus Cristo. Foram cumpridas para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos direito à vida eterna. Mas você pode dimensionar toda esse sacrifício, toda essa dor de Jesus por mim, por você. Quando eu estava lendo esse livro, eu parei assim, e ele diz detalhes, e muitas das experiências que ele fez foram com cadáveres, porque ele era médico, cirurgião, eu acredito que ele viria trabalhar no necrotério, algo desse tipo, e alguns corpos que ninguém vem reclamar, e ele foi fazendo e foi repetindo os relatos da Bíblia para ter a dimensão de como tudo aconteceu. E ali ele vai relatando e vai sentindo toda a dor em seu coração. Você já parou para pensar na dor que Jesus sentiu por mim e por você? Hoje é o dia de você pensar que todo esse sacrifício foi por você. Não ligue para o que as pessoas pensem. Não ache que você não tem valor e que está tudo perdido. Nada está perdido. Nada está perdido enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, que são aqueles escolhidos que o aceitaram, que renunciaram aos prazeres do mundo. Eu espero que você seja um deles. Jesus está te dando hoje uma oportunidade para ter um encontro com Ele. Não despreze a oportunidade que Ele te dá, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Ele virá. A Bíblia fala que Ele virá como um ladrão. De repente, o ladrão avisa que vai chegar na sua casa, não. Vai ser um de repente. E eu espero que esse de repente você tenha aceitado a Cristo, tenha entregado tua vida e tenha dito, sim, Senhor, eu te quero, eu renuncio, porque vale a pena. Que Deus te abençoe.